Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu quero falar nesse dia sobre o poder da escolha. Aliás, continuar falando, porque já temos, falado em outros vídeos e mencionado o exemplo de Moisés, que num determinado período de sua vida fez a escolha certa, de abrir mão do palácio. E eu atribuí isso, baseado no conhecimento de sua identidade, isso é, de quem ele era. Ele era um hebreu e não um egípcio. E ele tinha um senso de propósito, ok? E hoje eu quero falar sobre o nosso maior exemplo de sempre e em tudo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E eu quero iniciar, tendo como base o texto de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, que fala de Jesus no Getsemane, onde Jesus se retira, para orar, inclusive se chama Pedro, Tiago e João. E o texto diz que Jesus começou a entristecer-se, a angustiar-se. Estava próximo sua prisão. E todos os outros acontecimentos, que se sucederiam. Jesus sabia que ele iria padecer, que ele iria sofrer. Jesus sabia quem ele era o Filho de Deus. E sabia o seu propósito, o porquê dele vir a esta terra. E ele sabia tanto, sua identidade, que nós podemos lembrar, lá depois do seu batismo, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o que o diabo fez? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Ele não tinha dúvida de quem ele era e o que ele teria que trilhar. O caminho que teria que trilhar, para cumprir o propósito. O diabo chegou a dizer, eu te dou todos os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. Jesus sabia que esse não era o caminho, essa não era a forma, pelas quais as coisas deveriam acontecer, Esse restaurar da comunhão com Deus, o restaurar ao homem, a autoridade dada por Deus lá no Éden, que se perdeu após entrar o pecado. Jesus sabia, o diabo apresentou um caminho, um caminho, Olha, precisamos ter cuidado com esse caminho mais fáceis, que são apresentados assim, vai por esse caminho que se resolve isso logo, sem dor, sem sofrimento, com facilidade. Jesus sabia quem ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, sua identidade, e ele sabia o propósito, e o caminho que ele ia trilhar para cumprir esse propósito. Então Jesus aqui no Getsemane, ele se angustia, tendo em vista tudo o que aconteceria, e nós podemos até dizer que a pior dor que Jesus sofreria, não seria os cravos, não seria os escárnios, as humilhações, não, mas seria o fato de que, quando estivesse na cruz, estaria assumindo o nosso lugar. Está escrito que Jesus se fez pecado por nós. Então imagine Jesus que nunca pecou, nos substituindo naquela cruz, se fazendo pecado por nós. E nós sabemos que o pecado separa o homem de Deus, do seu Criador. Então Jesus ali naquele momento que viria, ele não poderia contar com a presença do Pai. Você entende isso? Você entende isso? A maior dor de Jesus seria o não desfrutar do Pai com ele naquele momento. Se todos compreendessem isso,
se todos tivessem essa visão, esse entendimento, e sofresse pela ausência do Pai, então não ia querer ficar longe de Deus. Não ia querer ficar fora da comunhão com Deus, com o Pai. E Jesus, gente, nós podemos ver aqui mesmo nesse relato de Mateus 26, mais adiante, né, quando ele foi preso, Jesus disse assim, olha, diz o versículo 51, que um dos que estavam com Jesus na hora da prisão, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha. Jesus disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. 53, gente. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Então, Jesus sabia de como tudo iria suceder. Ele falou que se ele quisesse, ele ia pedir o Pai ia livrá-lo daquela hora. Mas na realidade, né, nós vemos na oração dele, o que ele queria era fazer a vontade do Pai. Então, se o caminho era aquele, eis-me aqui. Apesar de todas as dores, apesar daquela momentânea, né, separação com o Pai. Você entende isso? Jesus escolheu obedecer. Jesus escolheu seguir o plano de Deus para a sua vida, mesmo sabendo quanto custaria. Eu creio que se Deus mostrasse para nós, né, tudo que precisamos passar ainda para cumprir o propósito dele, para chegar onde ele planejou que nós cheguemos, eu creio que nós desistiríamos. Então é por isso que Deus, né, ele vai nos mostrando passo a passo, só um passinho, aí você dá aquele passo, às vezes já encontra mais dificuldades, né, aí já, puxa vida, né? Gente, saber quem somos, nossa identidade, e saber o propósito da nossa existência, né? Isso é fundamental, é determinante para nós irmos adiante, para enfrentarmos os desafios, para obedecer, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. Obedecer não só quando tá fácil obedecer, não é? Obedecer quando está de acordo com o que a gente pensa, com o que o nosso coração pensa, não é? É fácil. Mas a obediência não pode ter como parâmetro isso, a nossa análise. Não, isso aqui é fácil, então dá para obedecer essa instrução de Deus. Agora já essa outra instrução, sem condições. Jesus disse, né? Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, não é? Se vós me amais, né, obedeceis os meus mandamentos. Então, se o amamos, vamos obedecer, mesmo que doendo, vamos obedecer, mesmo desconfortáveis, mesmo gemendo e chorando, vamos obedecer. O caminho da obediência, né, conduz a bênçãos, a vitórias. O caminho das desobediências, não é? Das murmurações e não obediência, em questionamentos, mas não obediência, só nos leva a ficar no deserto. Jesus, desde cedo, eu vou concluir com esse texto de Lucas capítulo 2, onde fala de Jesus, né, aos 12 anos, tendo ido em Jerusalém na festa da Páscoa, com José e com Maria. Diz o texto que no retorno, né, era uma multidão que deslocava para as festas, retornavam, né, e nesse retorno, Maria, quando vai perceber, Jesus não está. Vê no meio dos parentes, também não está, porque era uma multidão, né?
Vão ver no meio dos parentes, Jesus não está. E eles voltam a Jerusalém. Chegam lá, encontram Jesus no templo, no meio dos doutores, ouvindo, questionando, as pessoas maravilhadas, e eles também ficam maravilhados. E Maria vai e pergunta a Jesus: filho, né? Vou ler esse versículo. Filho, versículo 48, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E Jesus responde, preste atenção: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Em outra versão diz, né? Não sabeis que me convém cuidar, tratar dos negócios do meu pai? Jesus aos 12 anos, que coisa linda, não é? Saber quem era. Ele era filho, não é? Do Pai Celestial. Estava aos cuidados de José e Maria, não é? Naturalmente falando. Mas ele sabia sobre o seu Pai Celestial. E ele sabia, né, o seu propósito. Ele já cedo, cuidando dos negócios do seu Pai, das coisas concernentes ao reino de Deus. Queridos, em nome de Jesus, vamos usar o nosso poder de escolha com sabedoria, não é? Como eu disse em um dos vídeos atrás, não é? Deus não nos fez robôs. Nós temos o poder de escolha. Podemos escolher tanto obedecer como desobedecer. Mas não vamos poder escolher as consequências. A obediência vai produzir coisas boas na nossa vida e na vida de outras pessoas também. Por causa da obediência de Jesus, que toda a humanidade tem a oportunidade, não é? Tem a oportunidade da salvação, se arrependendo dos seus pecados e crendo naquele que morreu para nos salvar, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, por causa da obediência de Jesus, nós temos essa oportunidade. A nossa obediência também, não é? Traz bênção não só para as nossas vidas, mas abençoa também quem está ao nosso redor e muitas outras pessoas. Vamos usar de sabedoria, porque nenhum de nós queremos as consequências indesejáveis, mas as escolhas erradas sempre vão produzir né, consequências indesejáveis. Que o Espírito Santo aplique esta palavra em cada coração, no seu coração, em nome de Jesus.